Goldes, boa noite, boa noite! Sejam muito bem-vindas a mais uma live onde a gente, conversa olhinho no olhinho, assim como a gente gosta. Agora é assim, coraçãozinho. E vamos para um assunto muito importante hoje. O tema de hoje é Maravigold, gente. Se você acha que não dá tempo mais, ainda dá. Dá tempo de viver da sua arte em EVA, sim, nós vamos falar muito sobre isso. Já desejando aqui uma excelente noite para cada uma de vocês que está chegando. E para quem está chegando aqui pela primeira vez e não me conhece, vou me apresentar para vocês. Eu sou Ivone Neri, artesã, especialista em bonecos fofuchos, bonecos personalizados em EVA, e ensino você, mulher, a viver do seu artesanato em EVA. E como eu digo sempre para vocês, sim, é possível sim você viver do seu artesanato. E aqui nós falamos exclusivamente do EVA, essa arte que encanta, que transforma, onde você pega uma placa de um emborrachado e transforma aqui, essas lindezas. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Vou dar boa noite para as Maravigolds que estão chegando, que já estavam aqui, contando os minutinhos para estar juntinhas. E eu vou falar com vocês. Estou com um celular, estou aqui com um tema que nós vamos falar. Então eu vou voltar aqui e falar com vocês, Maravigolds, que estão entrando. E já manda o aviãozinho, compartilha aí para que mais Maravigolds venham conversar aqui com a gente sobre esse mundo Maravigold. Eu falo que é um mundo de possibilidades, que é o EVA. Quem aí é apaixonada pelo EVA já levanta a mão, fala eu, e fala com que você trabalha, fala de onde você está falando, que eu quero me conectar com você. E olha só, Drica, muito bem-vinda, Sandra, Sandy Pinheiro, Marfisa, Lojo Ribeiro, é isso? Falei certo? Ateliê Ana Paula Souza, linda de Maravigold. Ai, Ana, como você tá Maravigold? Eu não consigo falar a palavra maravilhosa, gente. Pra mim é tudo Maravigold. Que espetáculo as suas artes, Tô acompanhando. Amanhã a gente tem um encontro, hein? Depois eu vou passar pra vocês lá na comunidade e a gente vai conversar. Ivone Vieira, minha Maravigold, xará. Ai, suas lindas. Elane Neri, olha, por pouco você não é aparente, porque além de ser Ivone Neri, né, Elane? O meu Neri é com Y, o meu Neri quase igualzinho aí, quase parente aí. Rita de Cássia, boa noite. Arte Mimos Fê, linda. Tô lá devendo uma resposta pra você, viu? Não esqueci, vou te passar tudo certinho. Sou a Rose. Oh, meu Deus do céu, peraí, já subiu tudo, desceu tudo. Sandra, desculpa aí, gente, que eu coloquei aqui, foi tudo pra baixo, peraí. EVA Mania, Elisete, Maravigold, adoro. Camis, boa noite. Elane tá rindo, né, Elane? Mas quase parente. Rose, me fala qual a Rose, porque eu tenho de amiga Rose pro Rose. Me fala pra não fazer, pra chamar direitinho, não dá nenhuma gafe aqui, gente, porque a Ivone é dessas, né? Sandra, bem-vindas todas vocês, Maravigolds. E nós vamos falar hoje sobre possibilidades e oportunidades, né? Então, você já trabalha com EVA, você passou e conheceu a arte em EVA, você não tinha ideia de que poderia ter um artesanato feito em EVA, seja qual for
a condição no momento e que você está aqui é porque você viu e se apaixonou. Porque eu falo muito que o artesanato em EVA, ele é um grande amor que surge. Então você vai olhar e vai falar assim, cara, a primeira impressão que você vai ter é que você é encantamento. Tipo assim, é possível? Primeiro contato que você tem com o EVA, falando, não é possível fazer uma boneca assim que você primeiramente vai achar que é de biscuit. Aí quando você descobre que é EVA, quando você descobre que é EVA, eu tô aqui porque eu tô lendo os comentários, gente, eu fico assim, ai que emoção. Quando você descobre que é EVA, você vai falar, caraca, vai vir aquele... Eu preciso entender como que isso funciona. E aí você vai buscar entender como funciona. E você vai aprender técnicas de como fazer isso acontecer. Como pegar... Teuzinho, me pega aqui uma plaquinha de EVA. Pode ser essa que tá ali que a mamãe tava usando, que eu estou... aqui tem várias mesas no meu ateliê, né, gente? E eu tô... Ali, filho, pode ser aquela plaquinha de EVA que tá ali em cima? Não, a bege. Isso, meu amor, muito obrigada. Tem várias mesas. Tem a mesa que eu faço a live pra vocês, tem a mesa que eu produzo, tem a mesa que é onde eu tiro foto e que o gatinho está deitado e que tá uma bagunça. Olha só, gente. Você vai pegar e vai falar assim, como que eu transformo isso aqui? E você vai ter a curiosidade. Eu tô esperando também a Rose me responder. Rose! De onde, Rose? Aprendi a fazer a minha primeira fofucha que você ensinou nesse curso. Ah, é a Pro Rose. Pronto, respondeu. Rose maravilhosa. E aí, esse é o seu perfil. Mas você tá como Pro Rose, não é? No perfil do Instagram? Você me confundiu. Você me confundiu, a Maraficote. E aí você vai pegar aqui uma placa de EVA e você vai falar assim, caraca, como que isso aqui... Eu vou dobrar pra não ficar aqui, ó. Essa é fininha, essa é de 2 milímetros, ó. Acho que essa aqui é de 1,5 ainda, hein, ó. Como que essa placa aqui você consegue transformar em uma arte dessa aqui? Dessa aqui. E aí você vai começar a pesquisar sobre essa arte. E eu vou falar pra vocês que não tem como vocês se encantar, e é uma arte que está crescendo muito, muito mesmo. E ela está colocando e posicionando pessoas no artesanato que estão gerando renda através dessa arte aqui, a arte de personalizar. E eu quero convidar você que entrou, conheceu, se perguntou como fazer, está aqui porque está interessada em entender esse processo, porque não é só... Tem vários processos, e a Rosa ela pode falar, porque ela acabou de falar que ela aprendeu a fazer uma bonequinha no curso, e tem todo o processo de início para que você não cometa erros. Então tem como você riscar, cortar, que tipo de cola usar. São dicas que muitas vezes você assistindo vídeos aleatórios, você não consegue essa exclusividade para que você faça uma arte Maravigold. E tudo isso tem lá. Então eu estou falando com você também que já trabalha com EVA, mas que por algum motivo está perdida. O que é muito comum, você muitas vezes não saber qual direcionamento tomar, o que fazer, como atrair os seus clientes, como divulgar a sua arte, né? Então, quando eu elaborei esse método, eu pensei exatamente em todos esses detalhes, porque eu já passei por todos esses detalhes lá no início e eu sei que todas as nossas conversas
grande maioria sente essa dificuldade. Então, por que não ter essa comunidade de Maravigolds que se comunicam e ter esse método que nós juntinhas vamos crescer, porque eu vou estar juntinho com você, porque o grande diferencial desse método que eu desenvolvi não é apenas, claro que é muito importante, claro que é importante você saber todas as técnicas de como fazer, dicas que vão fazer toda a diferença no seu artesanato, na sua arte final. Mas o grande diferencial são os nossos encontros. E esses encontros são valiosos e preciosos. E aí você está sendo direcionada, orientada, e a gente direto aonde você precisa desenvolver. É fantástico, gente. É diferenciado, não é um curso apenas passo a passo. E eu tô frisando isso muito com vocês. Com as meninas da comunidade, com vocês que estão entrando, não sei quantas aqui, falem para mim aqui nos comentários, estão entrando pela primeira vez, conhecendo esse trabalho aqui pela primeira vez. Me falem aqui também nos comentários quantas de vocês já namoram essa arte aqui, estão esperando para fazer o grande casamento aí, para você dar o próximo passo, para que você consiga entender todo esse método e viver da sua arte em EVA. Me acenem, me falem, conversem comigo, porque eu quero entender em que fase que vocês estão. Em que fases que vocês estão, porque muitas pessoas perguntam para mim, é possível? Será que eu consigo? Será? Mas não valorizam? E a gente fala muito sobre isso nas nossas lives, nos nossos encontros. E eu acredito que a valorização inicial, o acreditar, ele parte de nós mesmos. Então, assim, quando eu iniciei, a minha valorização estava totalmente em mim. A minha crença, assim, eu acreditava primeiro. Eu acreditei primeiro. E tudo que aconteceu depois, dentro dessa evolução, e tudo que eu alcancei com o artesanato em EVA, onde todo mundo me falava que não era possível, que não era valorizado, que é barato, ninguém vai pagar. E aí eu falo pra você, eu não vendo isso aqui, ó. Eu vendo isso aqui. E dentro dessa arte aqui, eu vendo histórias reais, eu vendo emoção, eu vendo presente único, exclusivo e personalizado. Onde quem vai estar recebendo esse presente é, no mínimo, uma pessoa muito amada. No mínimo, muito amado. E você, através da sua arte, dos seus talentos, das suas mãozinhas abençoadas, desenvolver um boneco desse e, de alguma forma, fazer parte dessa história, desse presente, desse mimo que a pessoa vai receber, é, no mínimo, incrível. Histórias reais, presentes únicos e que transmitem muito amor, e hoje em dia está muito valorizado. Tá, Ivone, mas por que você vem passar aqui as suas técnicas, vem passar aqui os seus segredinhos, né? Você vem passar aqui. Por que, Maravigolds? É um mercado que está crescendo e a gente precisa de pessoas apaixonadas e determinadas a evoluir. Você quer trabalhar com a arte que pulsa no teu coração, que você é apaixonada e que você faz bem. Se você não faz, você aprende a fazer. Porque eu tenho falado para vocês que é do iniciante a quem já trabalha com EVA, porque não se resume apenas em só fazer. É muito além disso. É muito além disso. Então, para quem nunca fez, e eu postei aí nos stories,
bonequinhos das meninas que fizeram nos nossos 3 dias de aula. Pessoas que nunca tinham feito e fizeram a primeira bonequinha lindamente, com as técnicas explicadas, né? Pessoas que já estão na arte em EVA e pegaram uma dica, outra, e que aperfeiçoaram os seus bonequinhos. Então, gente, é isso que eu venho falando para vocês e conversando aqui toda vez para mostrar para vocês que é possível sim viver da sua arte em EVA e transformar essa placa aqui em lindos bonequinhos, sim, lindos bonequinhos. Só depende de você, Maravigold. Eu tô aqui pronta, disposta e disponível a caminhar aí com vocês, ensinar técnicas, aperfeiçoar as suas técnicas, ensinar você que ainda não sabe fazer e fazer você viver da sua arte, sim. Agora eu preciso que você também pulse forte no teu coração esse desejo para que seja simplesmente incrível. E olha só, boa noite, Adri, Marlúcia, Sofia, meu Deus, mais uma parente, Sofis Neri, essa é com Y. Olha só, Elane, essa é com Y. Bem-vindas, deixa eu ver aqui os comentários. Ai, a Rose, eu ficava apaixonada quando via essas bonequinhas, eu tinha vontade de ter uma, mas sou curiosa, amo artesanato e aprender a fazer foi realizar um sonho, algo feito por mim mesma. Eu vou printar essa tela. Ai, até deu um sorrisão. Até deu um sorrisão, Rose. É isso, e o seu depoimento é muito importante para a Maravigold que tá aí assistindo do outro lado e que tá assim ainda, mas depois eu faço. Agora eu não consigo, agora eu não posso, agora eu não quero, agora eu não vou e pronto, acabou, né? Por que a Ivone tá insistindo? Eu não quero. É assim. Só que quando você decide dar o primeiro passo, você tem um depoimento desse como o da Rose, que era apaixonada quando via essas bonequinhas, tinha vontade de ter uma e pela curiosidade, desejo do coração dela, porque é muito bom a gente ser curiosa, né, Rose? A melhor coisa da vida é a gente ser curiosa, porque a gente tem um desejo e a gente vai, põe a mão na massa, que aqui é o EVA, que a gente põe a mão, a gente, olha lá, aprendeu a fazer e realizou um sonho e algo feito por ela mesma, que eu vou falar pra você, Rose, é uma das maiores satisfações quando você termina um boneco. E você olha pra ele e fala assim, olha, fui eu que fiz. Todos esses detalhes, tudo que você pensou para desenvolver uma boneca, toda a técnica que você pensou, e você olha e fala assim, caraca, fui eu que fiz. É transbordante, eu não consigo usar outra palavra que não seja essa. E você ter essa sensação de falar assim, cara, fui eu que fiz, olha que lindo, eu consegui. E eu imagino exatamente você, Rose, quando eu realizei a minha primeira boneca, que eu já contei essa história para vocês que me acompanham. E a sensação que eu tive foi de uma alegria tão grande, que eu não tinha técnica, acho que eu não tinha nem Instagram, gente. Quando eu fiz a minha primeira boneca, já tinha Instagram, mas eu não tinha esse hábito com redes sociais que eu tenho hoje com tanta frequência. E eu tinha, era Facebook, tinha um Facebook, e eu falo, meu Deus, mas eu tirei uma foto de qualquer forma, naquela bagunça toda do ateliê, em cima da cama, eu me lembro que eu pus uma placa de isopor, então assim, eu não tinha, a alegria foi tanta que eu não pensei nem nada de cenário, não tinha muito isso. E eu fui desenvolvendo com o passar, né, eu fiz a primeira boneca, e foi tão incrível, e eu quero que vocês entendam essa sensação, e que vocês acreditem que é possível, porque eu fiz despretensiosamente, eu fiz porque eu tinha curiosidade, eu tava que nem a Rose, eu olhei a técnica, eu gostei, eu senti curiosidade, e eu fui desenvolver. Eu demorei um pouquinho, por quê? Porque tudo isso que eu falo pra você
é real. Tipo, você fazer sozinha, você ir assistir vídeos aleatórios, você achar que consegue só de assistir vídeos de uma artesã aqui, outra lá, demora um pouquinho. E isso é experiência própria, porque eu me lembro que eu comecei a assistir muito. Gente, eu passava a madrugada assistindo, eu tava tão encantada, eu passava a madrugada assistindo vídeos de bonequinhos fofuchos. E eu falava assim, cara, eu consigo fazer. E eu demorei até entender. E eu só consegui fazer e entender como que era a estrutura de montagem quando eu comprei uma apostila de uma artesã. E depois fui investindo em cursos, porque pode ajudar um vídeo no YouTube, mas não tem tantos detalhes, tanta riqueza de detalhes como isso aqui, ó. Como você comprar um curso e a gente tem encontros quinzenais para tirar suas dúvidas, para mostrar onde melhorar, o que fazer, como vender, como embalar, como precificar, sabe? E tudo isso você fazendo sozinha, você até vai. Não digo que é impossível você conseguir. Mas vai ser um pouquinho mais demorado. Eu acho que eu demorei em torno de quase um ano para entender e desenvolver uma boneca. E eu fui muito persistente, porque eu estava muito apaixonada pela técnica. E aí, a partir daí, eu não deixei mais de investir. E o que eu tenho para falar para vocês? Invistam. Invistam, se é o desejo do coração de vocês. Não percam tempo. Não ache que depois eu faço amanhã ou um dia e esse dia vai chegar se vocês continuarem com esse pensamento de um dia. Talvez no próximo. Porque é muito real isso. Tudo que vocês deixam para depois, muitas vezes tudo. Eu falo a gente, né, gente? Eu falo a gente. Deixou para depois, não realiza. Porque vão aparecer outras coisas para que vocês coloquem como prioridade, né? Então, é muito real. É muito real. Olha só, Sofia Selma Rocha! Bem-vinda! Ateliê Sandra Novaes, bem-vinda, boa noite. Jane, bem-vinda. Giane também, então uma força lá no grupo, obrigado, viu, Gi? Francisca Araújo, tá sem som? Sai e entra de novo, não sei se você vai ouvir, já que tá sem som, né? Não sei como é que... Sai da live e entra novamente. Arte Mimo Fê é uma sensação indescritível. É uma sensação indescritível. E só você vivendo e fazendo para você ter essa descrição dessa sensação. Então, muitas vezes a gente fala, se você não viveu isso, você vai achar que é até exagero. Mas é algo surreal. É algo, assim, maravilhoso. E o mais surreal de tudo, Maravigoldes, que eu trago para vocês, é que eu fiz por curiosidade, por achar incrível a transformação de uma placa, um emborrachado, que é um material delicioso de trabalhar, né? Mas que eu fui desenvolvendo. Eu me lembro que o primeiro trabalho que eu fiz com isso aqui, eu risquei de caneta. Então tem vários truques que é interessante a gente passar, entender, aprender para que o nosso trabalho tenha um excelente acabamento. Realmente é muito satisfatório quando você termina a peça, é muito satisfatório. E sabe o que é mais satisfatório? Ana, linda, Maravigold. E ela é uma das alunas do curso e a Ana, ela é sensacional no que ela faz. E eu me lembro anos atrás, quando eu conheci a Ana, e a evolução toda dela, a dedicação. E é incrível tudo que você pode criar com essa borrachinha. É esse nível de satisfação, né, Ana? A primeira boneca a gente nunca esquece. Quando ficamos envolvidas, mais queremos inventar. Adri Ferreira, é isso. E aí,
o diferencial também é que além de vocês aprenderem a técnica, vocês vão aprender a ter a sua própria assinatura. O que eu acho muito importante para nós artesãs, termos a nossa própria assinatura. E eu falo sempre muito isso com vocês. As pessoas olharem o trabalho de vocês e identificarem você no seu trabalho. Identificar você no seu trabalho. Não uma réplica de outra artesã, mas você, a sua assinatura, o seu trabalho, o seu reconhecimento, o seu nome, né? E tudo isso a gente fala dentro desse curso. Ah, tá, mas eu não vou fazer agora porque vai abrir outra. Eu faço na próxima. E eu vou falar uma coisa pra vocês que não é papo, viu, gente? Nós fizemos aqui a primeira turma, essa é a segunda turma que nós estamos abrindo. E eu não sei quando eu vou abrir a terceira turma, porque é algo que eu quero realmente me dedicar. E eu já está nos cronogramas, nessa dedicação para quem entrar, para quem tiver esse primeiro passo de fazer a grande mudança na sua vida e viver realmente da sua arte. Quem decidir, a dedicação vai estar ali. Então a gente vai estar com os nossos encontros, vocês vão aprender todas as técnicas que já estão lá gravados, tudo passo a passo para vocês, todas as dicas, mas teremos os nossos encontros, que é muito importante. Eu friso que a atenção vai ser para esses encontros, então não dá para ficar abrindo turmas sem que a gente dê atenção para quem realmente decidiu investir na sua arte, investir em você, Maravigold, porque é um investimento para nós, artesãs, artistas, que precisamos e desenvolver e crescer dentro do artesanato. E nós estamos falando do EVA, nós estamos falando de personalizar, estamos falando de algo único e muito exclusivo. Então vamos valorizar e começando a valorização por nós mesmas, investir na gente, investir no nosso sonho, investir em conhecimento, porque isso é o grande diferencial. Isso, Jane, a gente já falou. Bernadette chegou. Eu tava conversando com a Bernadette antes de entrar aqui na live. Bem-vinda, Bernadette, bem-vinda. Ah, não fico olhando muito para elas, pois me dá mais vontade de inventar. Eu sou dessas. Ai, agora sim tô ouvindo. Isso aí, meu amor. Selma, Vicência Maria Lima, bem-vinda. Isso, já deu certo, graças a Deus. Eu queria nunca ter vendido a minha primeira boneca. Ô, Giane, eu vou compartilhar uma coisa com você. Eu amo vender. E eu nunca tive apego em nenhuma das minhas bonecas. Quer comprar, eu quero vender. Quer comprar, eu quero vender. Exceto as mostruários, né? Porque como eu faço muita apresentação na televisão, então eu preciso, e como eu trabalho com personalizados, eu quase não tinha bonecos. Então, assim, esses que eu desenvolvi nos cursos, esses que eu apresento na TV, esses que eu faço exposição, que nem essa aqui, por exemplo, eu fiz exposição na Mega Artesanal. Ele estava no stand da Armarinhos 25 e essa aqui estava de exposição. Então, exceto essas que eu preciso levar como mostruário. Mas, nunca tive isso de primeira boneca. Eu me lembro que a primeira boneca que eu fiz, eu presenteei. Eu dei de amigo secreto. E ela foi um sucesso, E era aquele amigo secreto que você podia pegar o presente do outro, sabe? E aí falava assim, então eu vou querer aquela bonequinha. Eu falei, eu quero aquela boneca. Meu Deus, leva a boneca. Foi um sucesso. E eu tenho a foto só da pessoa que recebeu o presente, né? E a boneca, e foi minha primeira boneca. E, ai, gente. Mas eu nunca tive isso não, viu, Gê? Nunca tive isso não. Ah, Bernadette, já tá falando que a primeira peça ela não quer vender. A primeira peça nunca quero vender. Não, meu amor, venda e faça renda.
faça renda. E você vai fazer muitas outras e com muito mais técnicas e tudo mais. Venda, faça sua renda financeira. Hoje eu fico ansiosa para entregar, para postar. É maravilhoso, não é? É isso. E aí, hoje eu vim falar com vocês que ainda dá tempo de dar o primeiro passo para transformar o EVA em uma fonte de renda. E como o nosso método pode te ajudar. Eu falo nosso método, gente, porque ele é um método que eu desenvolvi através do que vocês falaram, todas as dificuldades que vocês comentam comigo e todas as dificuldades que eu tive lá no início. Então ele não é só meu, ele é nosso e ele está acessível para você. Não perca tempo. E hoje eu tava conversando com a Bernadette. Bernadette, tá aí, Bernadette? E eu acompanho vocês. Eu tô acompanhando muito vocês lá na comunidade. E muitas vezes, você sabe que eu tô me recuperando. Eu ainda tô com um pouco indisposta. Que essa dengue me derrubou no nível que eu nunca imaginei. Eu tive Covid, mas não foi tão ruim quanto essa dengue. Eu estou ainda me... reajustando aqui, tudo aqui, mas é algo que é doido, gente. E eu fico observando, eu tô vendo as meninas conversando, e hoje eu chamei a Bernadette, falei, Bernadette, que coisa maravilhosa. E eu chamo algumas meninas, um particular, além do grupo, quando eu vejo potencial. Todas vocês têm muito potencial. Mas é muito incrível a evolução, o desejo, a alegria. E isso as bonecas que eu postei, eu não sei se vocês viram, vocês que estão aí na comunidade, meninas, eu postei as bonecas de vocês todas lá. Porque é muito gratificante tudo isso. E muitas vezes você está segurando em algo que não tá deixando você alavancar. Então não é só sobre fazer, é sobre como você fluir e evoluir na sua arte. É sobre isso. E aí a gente enxerga isso, eu enxergo em muitas de vocês, e às vezes vocês não estão enxergando em vocês mesmas o grande potencial que vocês têm. Então não é papo aleatório, porque é uma coisa que eu não consigo fazer. E por isso que eu abro aqui, ó. Sempre faço questão de conversar com vocês, olhar aqui olhinho no olhinho e despertar em vocês algo que às vezes está adormecido dentro de vocês, que vocês não perceberam ainda. Então, gente, não percam a oportunidade, não percam, porque o que eu tô falando é bem sério. Eu não sei quando eu vou abrir a terceira turma, porque eu preciso me dedicar para as Maravigolds. A gente precisa trabalhar essa evolução, porque muitas vezes falta só uma coisinha. Vocês estão aí, até prontas, mas falta um detalhezinho de quem consegue ver por trás. Eu tô enxergando o trabalho de vocês, onde que a gente pode trabalhar, qual a dúvida que você tem, e que eu vou estar ali para te ajudar, né? Dentro de todo esse caminho e de tudo que a gente juntas vamos desenvolver na tua arte. Porque muitas falam que não é possível, e eu tô aqui para provar para você que sim, que é possível, né? E outro dia eu tava conversando e tava falando assim, poxa vida, mas por que você tá desenvolvendo esse método e esse trabalho se você consegue tranquilamente viver das suas encomendas? Você já conseguiu essa estabilidade referente às suas encomendas. E é exatamente sobre isso. É porque eu vejo potencial em cada uma de vocês. E quando eu escuto vocês falando assim, não valorizam, eu não vendo, eu tenho dificuldade em tal coisa, eu falo assim, poxa, tanto potencial parado por
pequenos detalhes e que eu posso, com esses anos de experiência e por tudo que eu aprendi e tudo que eu alcancei, ajudar cada uma de vocês. E é muito de coração, porque você fala assim, mas tá, é muito... As pessoas falam assim, mas você vai ajudar... Eu escuto muito isso, gente. Mas elas são suas concorrentes, mas elas vão... Não, gente, ninguém vai nada, ninguém é concorrente de ninguém, sabe? Eu acho que cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu talento, e é uma arte que realmente tá ganhando mercado. E eu falo porque muitas vezes a distância das encomendas que eu tenho para fazer acaba ficando muito longas, porque tem uma fila de encomendas, e eu falo, cadê as Maravigolds? Cadê as Maravigolds que estão aí nesse ramo do EVA? Cadê? Bora, gente, bora botar em prática, bora trabalhar, bora gerar uma renda, bora fazer o que a gente gosta de fazer, entendeu? E é sobre isso. E eu quero muito que vocês entendam isso, que não é só sobre vender o curso ou sobre... gente, é sobre capacitar, estar junto, desenvolver e fazer você entender que é possível. Muitas vezes você até faz, mas ainda não entendeu que é possível viver da sua arte. Mas eu até quero, mas eu tenho medo. Eu estou impossibilitada pelo medo. Mas eu até acredito, mas eu acho que agora não é o momento não, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu não tenho material necessário. E você sempre vai colocando obstáculos que vai impedir o teu crescimento. Então, outra coisa que eu falo muito com vocês, parem de se sabotarem. Você se sabota o tempo inteiro. Esse negócio não tem o tempo, esse negócio agora não, um dia, no próximo. Eu não entendo muito o próximo, se você pode fazer agora. Aquele negócio de, não deixe para amanhã que você pode fazer, hoje é muito real. É muito real isso. Cada um com seu estilo, né, Ivone? É verdade. Cada uma com estilo. As bonequinhas todas que eu postei. E uma técnica, e cada pessoa que desenvolveu, cada artesã Maravigold que desenvolveu as bonequinhas, conseguiu dar o seu toque. E é sobre isso que a gente fala muito, que é sobre essa valorização, o seu toque pessoal. E aí o que vocês precisam, às vezes, é só uns pequenos ajustes e motivação, estar no meio de pessoas que pensam como vocês, para que vocês evoluam dentro dessa arte, entendeu? Separei aqui alguns temas pra gente falar, e eu gosto muito quando eu venho falar com vocês, porque eu preparo, gente, sério, mas a gente desenvolve uma vibe tão gostosa e uma comunicação tão real que acaba fluindo. Então, quando a gente fala em método, quando eu falo do curso, quando eu falo do que tem lá esperando por você, eu tô falando não só na produção com qualidade profissional, para quem tá começando, para quem já desenvolve essa arte, mas eu falo também da precificação correta, eu falo da divulgação nas redes sociais, eu falo como transformar o seu negócio, o seu hobby em um negócio, né, de verdade, em onde as pessoas olhem e sintam vontade de comprar, né? E aí tudo isso tá envolvido dentro da arte. Porque às vezes, olha só, nós, artesãs, temos só vontade de fazer. Então a gente aprendeu, a gente começa a desenvolver aquele monte de boneco. E aí às vezes fica tudo lá encalhado, né? Por quê? Porque você aprendeu a fazer, mas você não aprendeu como divulgar, você não aprendeu como fotografar, você não aprendeu como mexer nas redes sociais, você não aprendeu como falar da sua arte, você não aprendeu... Tem um monte de coisas que vão agregando para que dê um resultado final na tua arte. E aí eu vendo tudo isso, eu sempre falei para vocês aqui, vocês que me acompanham já devem ter escutado em alguma live ou outra,
sobre... Já estamos quase na 1 hora de live, viu, gente? Eu falo assim, gente, eu vou ser rapidinha com vocês, mas estamos aqui em quase 1 hora de live. E eu sempre falo sobre vocês que eu sempre tive um espírito empreendedor, né? Eu nunca fui muito de trabalhar para alguém, ter carteira registrada, ser uma CLT. Mas tá tudo bem se você é uma CLT, se você, mas que você quer associar, tá tudo bem. Mas tipo, eu e Ivone, eu sempre tive esse negócio meio empreendedor, sabe? De todo mês é um grande desafio para quem é empreendedor, né? Você faz o seu salário, você tem a sua organização, você tem que ter uma administração de tempo e tudo mais, e eu fui buscando isso ao longo do tempo. Então, quando eu entrei pro artesanato, que eu nem imaginava que ia acontecer esse boom todo no artesanato, e que eu ia alcançar os lugares todos que eu alcancei. Vera, sua linda! Você ensina sobre envios no curso? Sim. Sabe esses encontros quinzenais, Mari? Sabe? É para falar sobre tudo. Todas as suas dúvidas, a gente vai conversar sobre elas. Então, são esses encontros preciosos que é o grande diferencial. Então, todas essas dúvidas aí, ó, envio, embalar, como transmitir, o que você quer transmitir através da tua arte. Muitos temas que às vezes você está preparado, até você fala assim, olha, eu tenho um excelente acabamento, eu tenho uma excelente boneca, eu tenho um excelente trabalho, mas tá lá. Eu tenho poucas visualizações, eu não consigo alcançar o meu público, eu não consigo... Tudo. E aí entra no que eu tô falando, assim, que eu sempre tive esse... E quando eu não imaginava nem aonde eu poderia chegar com o artesanato, porque era algo que eu fiz porque eu senti essa curiosidade, esse desejo, eu achei linda a arte, e essa arte ela cresceu num nível. Então já para eu ter essa, eu acho não, tenho certeza que já por ter um empreendedorismo antes do artesanato, isso já me ajudou muito na forma de como eu enxerguei as oportunidades. E eu falar enxergava não, porque eu não enxergava, eu enxergo as oportunidades, mas lá no início eu enxerguei uma grande oportunidade, aonde as pessoas só viam dificuldade. E eu quero tirar você, Maravigold, desse lugar de dificuldade. Desse lugar que se você está enxergando só dificuldade, não é aí que você tem que estar. Não é aí. E hoje eu postei um stories, vocês não viram, vejam, que é esse aqui, ó. Eu ganhei esse livro. Ganhei esse livro aqui. E eu fiquei muito feliz, primeiro porque ele é verde, né, gente? Vocês estão vendo que combina tudo muito comigo, que eu amo verde. Brincadeiras à parte, mas é verdade esse bilhete. E eu li pra vocês, nos stories, eu até coloquei, que ele fala assim, que há momentos, isso é muito pra mulher, gente, isso é muito pra gente, isso é muito pra gente. E a gente fala, e eu falo para nós mulheres, né? O meu público, o grande público são mulheres, donas de casa, que querem empreender, que querem estar perto do filho, que querem viver da sua arte, ter uma renda, realizar pequenos e grandes sonhos, porque eu não coloco só pequenos sonhos, são grandes sonhos também, né? E você fazer tudo isso através do dom que Deus deu nas mãozinhas de vocês, né? É sobre isso que a gente fala. Gente, é muito além de um curso. É muito além. Vocês precisam entender isso. E é isso que eu venho chamar a atenção de vocês. E eu coloquei nos stories hoje. Eu amo. E dizia assim, há um número imenso de mulheres preciosas que se sentem sozinhas e isoladas. Está na hora de percebermos que, assim como estamos unidas em nossas lutas, podemos estar unidas em nossa força. E quando eu li isso, eu estava na escola de música do Theo, que eu fico esperando, e eu levei o livro para eu ter uma leitura e aproveitar o meu tempo, de qualidade.
já que eu tenho que elevar, esperar e trazer tudo, eu falei, já vou aproveitar um tempo de qualidade. Quando eu li isso, eu falei assim, cara, é sobre isso. É sobre isso. Porque quando a gente vem aqui compartilhar uma dificuldade, aí muitas mulheres, né, sentem, às vezes estão na mesma dor, estão ali, e aí fala, poxa, né, aí se unem em oração. Mas na mesma luta que a gente se une, a gente também pode se unir na mesma força. E essa força está no desejo de você realizar algo. Nessa força está no você olhar para você e ter essa valorização que está aí dentro e que muitas vezes você não está enxergando. Né? E estar em lugares onde as pessoas estão na mesma vibração, onde pessoas se motivam e ter essa grande comunidade é fundamental. Às vezes você acha que não é importante, que é só um curso. Eu vou falar para vocês maravilhoso. Não percam a oportunidade, porque é muito sério. O carrinho vai fechar. O carrinho vai fechar. E eu abri essa live para conversar com vocês sobre diversos temas, porque a gente não fala só de um tema aqui. A gente fala de diversos temas. Mas eu preciso falar para vocês que eu não sei quando eu vou abrir realmente outra turma, porque eu preciso me dedicar para as minhas Maravigolds que acreditaram nelas. Não é nem assim, ó, acreditou no meu método, entrou no meu curso, que acreditou em você. Você que entrou e acreditou em você. Inclusive, eu nem sei, a Ângela tá aí? Ângela, será que você tá aqui com a gente? Bem-vinda, Ângela. Tô muito feliz em ter você juntinho, tô muito feliz. Cássia, tô muito feliz em ter você juntinho. Olha, gente, acredita em você. Tá pulsando aí no teu coração? Vem juntinho. Acho que até sexta-feira, se eu não me engano, o carrinho vai estar aberto. E esse carrinho vai fechar. E são apenas 12 parcelinhas de R$ 54,70, que você pode dividir até em 2 cartões, caso você não tenha limite num cartão. Mas é muito pouco investimento para toda a transformação que vai acontecer. Acredita. Acredita. Porque eu acredito, mas eu vim pensando, aí muitas vezes eu vou na caminhada, porque é uma certa distância da minha casa para a escola de música, mas dá pra gente ir caminhando. E hoje o meu pensamento era assim, nossa, eu acredito tanto nelas. Eu tô com uma comunidade, com muitas mulheres dentro daquela comunidade. Eu acredito tanto nelas. E aí, imediatamente veio uma voz assim, falou assim, mas elas acreditam nelas também? Elas acreditam nelas também? E a pergunta que eu quero deixar para você aqui, Maravigold, você acredita em você? Você acredita que você é capaz? Você acredita que você pode viver da sua arte? Você acredita que pessoas vão valorizar o seu trabalho? Você acredita que você vai vender a sua arte que você produz? Você acredita que você vai ser reconhecida no mercado? Olha quantas perguntas. Tamires, boa noite, lindona. Quantas perguntas eu coloquei aqui para vocês. Vocês têm resposta pelo menos para uma delas? E eu trabalho muito isso a vida toda. E uma coisa que eu tenho muito forte em mim é acreditar. Eu acredito muito. Eu acredito muito no meu potencial. Eu acredito muito onde eu quero chegar. Eu sei aonde eu quero chegar. E quando eu determino algo para mim, eu vou fazer para que tudo conspire para que dê certo. Mas o primeiro trabalhar tá aqui. Ele brota aqui, mas ele tem que vir aqui. E que se você deixar isso aqui, com qualquer outro tipo de pensamento dominar você, você vai ficar parada, vendo as pessoas fazerem o que é para você fazer. E aí? É isso aí, Fê. E eu acredito também. E você não sabe como você enche meu coração de alegria quando você coloca a frase, eu acredito muito em mim e em Deus. É isso. Tudo vem dele, tudo é para ele. E essa capacidade que quem deu foi ele.
E é exatamente essa frase. Se você não acreditar em você, você não está acreditando no que Deus deu para você fluir nessa terra. Então, toda vez que eu venho aqui conversar com vocês e que eu vejo artesãs falando sobre isso, eu não consigo, eu não sei se eu vou, eu não posso agora, eu não... É você que adia os seus sonhos, é você que adia o seu próximo passo, é você que adia de chegar aonde está preparado para você. Sabe? O tempo de demora de uma artesã para outra é só uma decisão. Então, por que aquela ali tá vendendo, aquela ali tá fazendo, aquela ali tá acontecendo? E por que eu tô aqui, mas eu tô fazendo um trabalho tão lindo, tão maravilhoso, tão magnífico, e eu sou tão dedicada, eu tenho tanto amor, eu tenho tanto amor. Ah, você não tomou a decisão de fazer algo que mude a diferença para aquela que tá acontecendo. Para todas essas perguntas, é a sua decisão. E aí, você vai decidir? Muitas vezes a gente precisa ter esse choque. Você vai decidir? Ou você vai continuar aí, parada, pensando se no próximo você entra? No próximo eu faço. Outro dia, quem sabe? Talvez o seu momento seja agora. E você tá aí se bloqueando, se paralisando, com medo de dar o próximo passo. Bora pensar? Bora pensar? Falei aqui pra vocês o valor e falando pra vocês que é 1 ano de acesso e encontros quinzenais. E eu destaco esses encontros quinzenais, porque é ali que a gente vai se fortalecer. É mais ou menos assim, ó. Mas vai ser muito fechado, exclusivo, né? A gente abre a live e já se fortalece. Agora imagina a gente nos nossos encontros. Como que é, né? E vocês me energizam, assim, eu fico muito feliz de compartilhar todas essas experiências com vocês. E eu falei pra vocês que estou me recuperando, realmente estou sentindo muitas dores ainda no corpo, estou me recuperando, mas nada impede de eu transbordar na vida de vocês o que está transbordando em mim. E é muito real tudo isso que eu venho falar para vocês. Eu não conseguiria inventar nada. Então, se para mim é possível, se eu alcancei, se eu vivo dessa arte, e você, Maravigold, que tá aí, por que não? Mari! Eu vou entrar hoje, estou decidida, acredito que é agora. Ai, Mari, eu vou printar essa tela também com um sorrisão. Eu vou printar essa tela com um sorrisão, porque é isso. É sobre isso. E quando você me dá uma resposta dessa aqui, ó, eu vou entrar hoje, eu estou decidida, eu acredito que é agora. Eu até me emociono, vale muito a pena. Vale muito a pena, porque eu acredito que as possibilidades não estão aí para 1, 2, 3 pessoas. Elas estão para quem quer alcançar. Elas estão para quem está decidida, assim como você, e acredita que é agora. Porque é muito mais do que um método. A gente está falando de sonhos. A gente está falando sobre desejos do coração. Estamos falando sobre alcançar esses desejos. E eu, real, não tem uma vez que eu sentei para fazer um boneco, uma encomenda, e que eu falo assim, poxa, eu sou muito agradecida, né? E eu falo assim, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse dom que o Senhor me deu. E que eu nem sabia que ele existia. Eu nem sabia que ele existia. Mas muito obrigado. Muito obrigado. Por você enviar pessoas que confiam no meu trabalho. Pessoas que olham a minha arte e se encantam assim como eu me encanto com elas. E aí, ao mesmo tempo, eu me pergunto, quantas Maravigolds poderiam estar vivendo essa mesma realidade? E que muitas vezes não é só a técnica, é essa decisão aí.
é essa decisão de fazer a diferença. É essa decisão de dar o primeiro passo. Sabe? Então é muito além de vender, gente. É muito além de falar de método, é muito além de falar de curso. Vou repetir isso para vocês. É acreditar que você é capaz. Que você é capaz. E que vocês priorizam muitas outras coisas e deixam você para trás. E aí, acho que nesse mesmo livro que eu tava lendo, acho que nesse mesmo livro aqui, foi aqui, gente. Tem tantas coisas que falou hoje comigo e o tema é nunca só. Olha só. Foi muito incrível hoje essa experiência, gente. Foi muito incrível. E é mais incrível ainda eu poder compartilhar com vocês. E tem uma parte que fala assim... Olha que doido isso, gente. Olha como que é a conexão. Essa é uma das muitas razões pelas quais a comunidade é tão importante. E aí, quando eu li essa frase, eu falei assim, gente, é uma comunidade de artesãs apaixonadas pela arte em EVA. E temos muitas mulheres dentro daquela comunidade. Cadê essas mulheres dando o próximo passo? Cadê essas mulheres dando os próximos passos? Gente, tá escrito aqui, não tô inventando nada. Isso foi foi uma experiência transbordante. Eu tava esperando meu filho sair da escola de música e abrir o livro para ler. E aí fala assim, ó. E essa é uma das muitas razões pelas quais... Ah, tá. Essa é da comunidade que eu falei. E quando nos conectamos com outras pessoas que já passaram pela luta em que atualmente estamos, somos encorajadas a ter fé. Que dó. Eu falei assim, Senhor, é isso aqui. Então, você passa. Foi muito nítido. Você passa aquela experiência. E aí você encoraja outras mulheres a viverem essa experiência. E eu falo pra você, mulher, e eu falo pra você, dona de casa, e eu falo pra você, mãe, que muitas vezes sai pra trabalhar fora, mas deixa teu filho com outra pessoa cuidando, você não sabe como é que tá. E aí você chega cansado, muitas vezes não tem pique pra dar atenção, porque é muito cansativo. E aí você fala assim, poxa, eu queria tanto fazer algo que eu pudesse estar mais próximo, que eu pudesse estar ali. Eu falo que o Theo é um grande privilegiado. Porque ele chega, tem uma mãezinha dele, eu já preparei a comidinha dele. Olha aí, gente. Olha aí já. E eu fiz uma comidinha hoje, eu tava muito inspirada, eu fiz uma comidinha colorida, né? Que tem dia que a gente tá tão inspirado, né? Fiz uma comidinha gostosinha, tudo fresquinho, com saladinhas, leguminhos e muita coisinha. Quando eu coloquei assim no prato, falei, filho, vem comer. Ele chegou da escola, foi coisa boa ter mãe em casa e que prepara comidinha. E ele falou assim, nossa mãe, tá tão lindo esse prato. E ele almoçou e me deu um beijinho, falou assim, mãe, muito obrigada, a comida estava deliciosa. E você ter esses momentos são preciosos. Isso é o inegociável, né? Que eu aprendi com a minha amiga Fabiane, que me ajuda muito nessa evolução. Então é muito mais do que só fazer uma arte. Envolve tantas outras coisas para nós mulheres, tantas outras coisas. E o desejo do meu coração, quando eu desenvolvi esse método e quando eu venho aqui falar com vocês assim, é isso. São memórias afetivas, é estar no seu lugar e sentir todas as dificuldades que nós mulheres temos, né? Porque nós somos multifunções e eu posto para vocês e deixo bem claro isso para vocês, que eu sou uma pessoa multifunção, que eu faço muitas coisas durante o meu dia e isso não me faz uma mulher maravilha. Eu não sou uma mulher maravilha. Eu sou uma mulher que tem muitas funções e que aprendeu a se organizar dentro de todas elas. E quando eu entendi isso, eu falei, por que não transbordar? Que é o que fala aqui, que é o que eu acabei de ler para vocês. Quando nos conectamos com outras pessoas que já passaram pelo que a gente passou, atualmente estamos
sendo encorajadas a ter fé, a saber que é possível. É possível, porque se uma mulher consegue, outras mulheres conseguem. Mas aonde que tá ali? Aonde que tá ainda desconectado ali? Aonde que não se encaixou ainda? Né? Esses momentos não têm preço. É isso. E se eu vivo isso, aprendo com isso, desenvolvo isso e não transmito para você, é um pouco em vão isso aí, né? Mas se você também escuta tudo isso e não dá o próximo passo, não deixa de ser em vão também. É vago. Agora, se você decide dar o próximo passo e você entende a importância de tudo isso, que é muito além, você vai fazer a diferença agora. Você vai dar o próximo passo agora. E aí você vai entender. E muitas de vocês que já conhecem a Ivone, que já conhecem essa essência da Ivone, que já conhecem esse transbordar da Ivone, vocês estão entendendo o que eu tô falando. Mas vocês que estão chegando e falam assim, quem é essa doida? Quem é essa mulher doida que tá falando tudo isso aí? Não, será que é possível? Eu convido você a me conhecer, a conhecer o meu trabalho, a entrar nesse método hoje, agora. Agora. Vá no link na bio, acesse e veja que é possível e acessível. E a gente vai dar uma grande virada aí nessa arte. A gente vai colocar aí essa comunidade para fluir e mulheres representando muito bem a arte, representando muito bem a sua família, representando muito bem a sua fé, representando muito bem o seu autocuidado. Vocês entenderam que é muito mais do que só um curso? Vocês entenderam? Se priorize. Se priorize. E é sobre isso que eu vim falar com vocês. Ai, quanta gente! Ai, ai, ai. Yasmin, Big Artesanato. Gente, vocês que estão entrando aqui, Selma, posta mesmo. Mari, meu coração está queimando muito. Eu acredito de verdade que você apareceu como uma resposta de oração na minha vida e na vida de muitas mais. Eu creio. Eu recebo. Eu recebo. Que se a gente não tá aqui para transbordar, de que sentido faz a gente saber tanta coisa? Né? Se a gente não tá aqui para compartilhar, para transbordar, para fazer acontecer e para ser um grande diferencial, né? Produzir bonequinhos e não fazer a diferença onde a gente tem que fazer. E eu fico muito feliz, Mari. Eu vou brindar essa também! Eu vou brindar essa também! Porque quando a gente fala sobre transbordar, muitas vezes a gente precisa se energizar, né? E hoje, graças a Deus, Deus trabalhou muito comigo no meu dia todo e me energizou bastante. Porque essa sensação da recuperação, eu nunca tinha sentido antes, sabe? Então, muitas vezes eu tô um pouco enfraquecida, mas no físico. Porque Deus, ele transborda em mim nessa parte do espiritual e que me energiza de uma forma muito incrível. Deus é maravilhoso na minha vida. E é onde eu posso tocar o coração de vocês através de tudo que Deus me proporciona e me abastece. E foi muito incrível hoje, gente. Nossa, vocês que pegaram, estão chegando agora, depois assistam a live do começo. Eu não vou me alongar muito, porque para não ficar uma live de muitas horas, né? Nós batemos aqui nossa 1 hora de live. E o convite que eu vim fazer para vocês é para que vocês adquiram o método, o curso, que o carrinho vai fechar. Essa foi a intenção da nossa live, né? E o meu coração tá queimando para que vocês entendam realmente do que se trata e entrem, para que a gente faça uma grande movimentação, uma diferença grande na tua arte, na tua vida, uma transformação de vida, não só fazer, mas entender muito
além do que vai isso aí. Assistam a live do começo, vocês que chegaram agora, que não estão entendendo muito bem o que está acontecendo. Estou esperando meu seguro cair. Vai lá, Selma! Que caia logo, porque esse carrinho vai fechar. E é sério, eu não tô brincando, gente. É toda uma administração da plataforma. E aí tem o tempo de abrir o carrinho e fechar o carrinho. É todo um trabalho para que a gente consiga atender e realmente cumprir o que a gente tá falando. Então, parece bobagem, né? Parece que você vai estar falando por falar. Vai fechar, viu, gente? Vai fechar. E às vezes eu choro lá pra eles, falo assim, deixa um pouco mais, abre. É complicado. Mas vai dar certo, Selma, em nome de Jesus, vai dar certo. Eu quero você muito juntinho. Cadê os comentários? Não some não. Vamos conseguir, eu gosto. Mas é tão bom bater esse papo aqui. Ô Giane. Ana, bem-vinda. Ó, eu vou falar pra vocês que eu sempre anoto nominhos, viu, gente? Anoto os nominhos aqui, ó. Selma. Estamos, ó, firmes no pensamento positivo, tá? Já deu certo. Já deu super certo. Jane, quer falar, né? Eu gosto muito dessa troca. Eu sou uma pessoa de troca. Eu sou uma pessoa de conexão. Eu sou uma pessoa que gosta de pessoas. Eu gosto de gente, gosto de pessoas. E Bernadette, já ó, amo você. Eu sou essa do amor também, viu? Eu me conecto muito fácil e eu tenho uma sensibilidade muito grande com pessoas. E isso também Deus me proporcionou. E depois eu entendi tudo isso através da minha arte. E eu entendi todo o mover, toda a movimentação. Dessa transição, desse abrir e fechar de ciclos na minha vida. E hoje o meu ciclo, ele tá aqui nessa conexão com vocês. Conhecendo cada história de vocês. Estando aqui, tendo essa troca. E convidando você a viver algo além. E eu quero muito que vocês consigam sentir tudo isso que eu trago. Então, quando eu abro assim live, que é uma coisa que eu tô fazendo um pouquinho mais com frequência devido a esse trabalho que a gente está desenvolvendo, devido a esse chamado todo, né? Essa percepção que eu tive para desenvolver esse método, para trazer você, para conectar você. Então, todo esse trabalho, e quando eu abro, tô abrindo um pouquinho mais com frequência, porque eu preciso que vocês entendam isso, e nada melhor do que isso aqui, né? Quando a gente abre uma live, que a gente olha aqui, olhinho no olhinho, que vocês conseguem sentir e ver toda a minha reação. Eu não vejo você aí do outro lado, mas eu sei que vocês estão olhando para mim, eu sei que vocês estão entendendo, e que se tocou realmente no teu coração, né? Que vocês decidam e tomem, não esperem, tomem essa atitude já, sabe? Não espera. Mas Ivone, pelo amor... Maravigold, é isso. Quando eu fechei um ciclo, de vez em quando eu ainda tenho umas Maravigolds, que eu vou deixar lindas, maravilhosas, porque a gente sempre tem aquela cliente, né? muitos anos atendendo, muitos anos formando profissionais, muitos anos de estudo, e aí às vezes você não consegue sair, né? Mas Deus, ele foi tomando um direcionamento, e que hoje é para eu estar aqui com você, para eu fazer você, mulher, que sabemos todas as nossas rotinas, as nossas dificuldades, as nossas lutas diárias, a viver algo diferente. E se pra mim deu certo, pra você vai dar também. Eu creio. Agora basta você crer também, hein? Então, deixa eu crer sozinha não, hein? Ai, Adri, cada boneca que produzimos, criamos técnicas para nós mesmas. É isso. Por isso é bom estar aqui nas lives, essa vibe, essa troca é muito boa.
Eu amo. Amor e carinho em cada detalhe. Fátima. Ai, Vera, obrigada. Sabe de onde vem tudo isso? De vocês. Eu falo que vocês me energizam, né? E eu gosto muito de estar aqui compartilhando com vocês. Então, bora lá? Eu vou encerrar essa live, mas vou fazer a última chamada. Para você que ainda não tomou coragem, para você que ainda está aí, será? Para você que está indecisa e deixando a oportunidade passar, eu vou convidar você a clicar no link na bio e a adquirir esse método e já contar os dias para os nossos encontros. Porque se em uma live a gente consegue ter toda essa conexão, imagina mais restrito, direcionado, eu e você. Ai, que delícia, gente. Mal posso esperar para ter você no curso comigo. Mal posso esperar. E eu vou ficar muito feliz. Hoje eu estava até pensando que ela estava aqui, a Ângela, antes de eu entrar na live, adquirir o curso. E eu estava aqui já para falar com ela aqui no ao vivo. Ângela, bem-vinda, mas já vou colocar ela na comunidade. E mais uma Maravigold que tomou a decisão de estar juntinho. As que já estão aprendendo técnicas, mas já tivemos um encontro e vamos ter muitos outros encontros, viver muitas experiências Maravigolds. Então eu convido você que está aqui, já acessa o link lá na bio, em azulzinho. Link na bio é aquela partezinha que fica toda lá, onde tem a minha fotinho e tal, e aí você clica lá e você já vai ter acesso, tá? Lá tem todas as formas de pagamento, tá muito acessível para tudo que nós vamos entregar, tá muito acessível e você não pode ficar de fora, não fique de fora, porque o tempo está esgotando e o carrinho vai fechar e eu não quero que você fique de fora. Então, 12 vezes de R$ 54,70, gente, não é nenhuma pizza. Falar nisso, será? Não, vou evitar. Será que eu peço uma pizza? Você quer, filho? Tá pensando em pizza? Aí, ó. Falar em pizza já desperta até a fomia. Mas, gente, é menos que uma pizza. Então, por mês ainda. Por favor, até o gatinho miou agora, gente. Vem junto comigo e eu te espero nessa jornada da arte dos fofuchos personalizados em EVA. E vamos viver da nossa arte Maravigolds e desfrutar tudo que a gente tem direito como mulher, mãe, dona de casa, principalmente o nosso autocuidado. Tempo para você. É possível? É possível. Quer saber como? Vem comigo, link na bio, e eu te aguardo para te dar as boas-vindas. Beijos! Dri, tenho saudades das minhas, mas estou arrumando meu cantinho. Bora junto. Dri, você já fez lá? Já foi no link na bio? Já fez a sua inscrição? Te aguardo também, viu? Bora que bora. Beijos, Maravigolds. Muito bom estar aqui com vocês. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Bora juntinhas.